Maurício Melo Menezes é economista e engenheiro de formação. A vida, aos poucos, o levou para a educação e a escrita. Foi CEO do Instituto Presbiteriano Mackenzie e escreveu livros sobre a Reforma Protestante e o seu grande sucesso, Rondon, o Marechal da Paz. Maurício Melo Menezes é o entrevistado de hoje do Cultura e Saber. Maurício, vamos começar falando desse livro, Rondon. Por quê? Por que a escolha desse título? Porque o Rondon é uma pessoa que me inspirou. Eu morava em Mato Grosso, morei lá 37 anos, fui para lá para estudar, conheci uma cuiabana, que o pai dela fundou a Associação dos Amigos de Rondon um ano depois, porque Rondon era mato-grossense. Então ele fundou com poetas, com uma série de pessoas importantes lá da cidade. E meu sogro era o presidente dessa associação. Então eu namorei, noivei, casei escutando histórias de Rondon. E aí meu sogro já em 2010 com câncer, eu resolvi homenageá-lo. Fiz primeiro uma coleção só de selos contando a história de Rondon, em selos postais, e aí em 2015, durante os 150 anos de Rondon, então eu resolvi partir para fazer o livro Rondon, Marechal da Paz. Quanto tempo foi necessário para confeccionar o livro? Foram 7 anos. Por quê? Muita pesquisa, corrigir linha do tempo de Rondon, havia muita inconsistência. O meu livro tem 200 selos postais, então todas as histórias de Rondon são ilustradas com selos postal daquele fato que eu estou contando. Então é um livro diferenciado, é um livro lúdico, fácil de ler, porque tem a figura em selos e carimbos postais que ilustra o livro. Agora me conta então quem é Rondon, porque nessas tuas pesquisas também se descobriu mais do que os livros contavam. Rondon é uma figura fantástica. Rondon era um menino que tinha tudo para dar errado. Morava no lugar mais pobre do Mato Grosso, que era uma região doentia do Pantanal. Seu pai morreu 5 meses antes de Rondon nascer, com a febre de tifo. Sua mãe morreu quando ele tinha 2 anos e meio. Mas seu pai, antes de morrer, já muito mal, escreveu uma carta para o irmão dele, que morava em Cuiabá, e falou: se eu vier a morrer e não conhecer meu filho ou minha filha, eu queria que você fizesse um compromisso que aos 7 anos viesse buscá-lo aqui no Pantanal, levá-lo para Cuiabá, para que ele pudesse estudar e não ser mais um menino ignorante igual eu sou e os meninos aqui. E que ele possa ajudar depois a nossa família e ao Brasil. Eu acredito que ele falou sobre o Brasil porque o Brasil tinha acabado de entrar na Guerra do Paraguai. Talvez foi por conta disso. Então o Rondon foi para Cuiabá, seu tio veio e buscou Rondon. Ele sempre foi o melhor aluno da turma, ele nunca teve nota menor do que 9. Então ele fez o ensino, hoje nos nomes atuais, né, o ensino fundamental 1, 2, e na época tinha o normal. Fez. E aí ele e os colegas dele vão para o Rio de Janeiro fazer engenharia. Quando chegam no Rio de Janeiro, o normal não era aceito como um segundo grau. Então ele teve que fazer o curso que na época chamava Madureza. Ele matriculou no primeiro ano, descobriu que podia também estudar as matérias do segundo e terceiro. Pegou apostilas de amigos que ele conheceu e começou a estudar. Final do ano, ele passou no primeiro ano e fez a prova do segundo, terceiro e, pasme, passou também. E entrou na academia da Praia Vermelha, fez engenharia. Nesses 5 meses, 5 anos, ele fez engenharia, matemática e ciências físicas e naturais. E olhe bem, também aprendeu o inglês, o francês, o espanhol e o difícil alemão, conforme ele falava. Estudou muito. Então aquele menino que tinha tudo para dar errado,
tornou uma pessoa conhecida e caiu na graça de Benjamin Constant, que era seu professor e que foi o autor intelectual da República. E no dia 15 de novembro de 89, quando o Marechal Deodoro entrou no quartel que eu chamo Duque de Caxias, lá no Rio, existia uma treta entre o exército com a marinha e o imperador, porque eles discordavam do ministro da guerra. E ele entrou naquela reunião tensa, nervosa, e deu um brado: viva o imperador! E aí Benjamin Constant, com os seus alunos de confiança, Rondon era um deles, começaram a gritar república, 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 até chegou um momento onde que Deodoro foi e gritou república. Ali foi proclamada a república sem derramar um sangue sequer. É uma história do Brasil que Rondon esteve presente, como também antes, durante o tempo que ele estava estudando, ele escreveu nos jornais sobre a abolição. Inclusive recebeu uma carta linda da princesa Isabel, eu conto isso também no livro, parabenizando Rondon. Então, Rondon foi uma pessoa que foi uma superação só, e ele é um exemplo para todos nós brasileiros, porque é possível, é possível. Ele foi estudar e aprendeu com esse professor Benjamin Constant boas práticas éticas. Benjamin Constant ensinou para ele 3 pontos que deveria uma pessoa viver naquela época, segundo Benjamin. Que a pessoa deveria ser amável, ter amabilidade, tinha que ter ordem, fazer coisas corretas, e depois viria o progresso, como resultado dos 2 primeiros itens. Então, Rondon foi essa pessoa que teve um grande mestre, mas sem lembrar, não podemos esquecer do pai dele, que mesmo um iletrado falou: precisa estudar para ajudar a nossa família e ao Brasil. E de que maneira ele ajudou o Brasil? Excelente pergunta, fantástica. Ele então começa a dar aula na Academia da Praia Vermelha de Astronomia. E em seguida ele é chamado para fazer a interligação da capital Rio de Janeiro, capital da República, até Cuiabá, umas linhas telegráficas. E ali ele fez. Então ligou o Rio de Janeiro com o Mato Grosso. Com linhas que... Telegráficas. Era o único tipo... dinheiro que o Brasil tinha, era abrir linhas telegráficas. Enquanto os Estados Unidos ia entrando para o sul dos Estados Unidos com as linhas férreas, com as ferrovias, nosso dinheiro só dava para fazer linhas telegráficas, que era a forma de comunicar com essa região que não tinha comunicação nenhuma, tanto isso que não tinha comunicação por terra, para sair de Cuiabá, que é esse lugar onde ele chegou, com as linhas telegráficas, e de lá também ele saiu o Rio de Janeiro, era só por água. Tinha que pegar o rio Paraguai, o rio Paraná, para ir lá na foz para pegar um navio. Então, a preocupação, já havia uma preocupação com a Amazônia, essa região de Mato Grosso em diante. Então, quando o Rondon completa essa missão, a primeira missão dele, ele tinha uma equipe também do Exército e ia contratando pessoas para trabalhar, inclusive índios. E ele volta ao Rio de Janeiro e fala para o presidente da República, fala: olha, para lá tem 10 tipos de onça diferentes, 10 tipos de ipê, que é uma árvore muito conhecida, todo mundo sabe que tem várias cores. E não existe identificação nenhuma no Brasil. Ele falou: nós precisamos dos cientistas. E aí conseguiram o recurso e Rondon levou nas suas equipes, na sua equipe, botânicos, zootecnistas, médicos, que foram mapeando as espécies. Então, mais de 8.800 espécies vegetais foi sua equipe que, ao longo dos anos, quando saiu de Cuiabá, então entrou pelo restante do Mato Grosso, onde que é Rondônia hoje, o Acre. O Brasil tinha comprado o Acre em 1903, mas não tinha contato nenhum com o Acre.
depois o Amazonas e até chegar em Roraima, lá no Monte Roraima. Então Rondon passou as linhas telegráficas nessa região toda e junto com ele vinham os cientistas mapeando os principais rios, as nascentes, as espécies, tanto isso que lá no Museu de História, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que queimou, esse acervo estava todo lá. Nós não sabemos quanto que queimou. Daqui 2 anos o museu vai ser reaberto, é que nós vamos saber. Então, 5.500 espécies animais, médicos famosos que tornaram famosos, depois era da equipe dele, igual Adolf Lutz. Então, Rondon foi aquele menino que tinha tudo para dar errado, que chegou e falou para o presidente: nós precisamos de melhorar a nossa ciência. Então, mais de 100 trabalhos científicos foram feitos naquela época que hoje, até hoje, nós usamos. Então, Rondon foi uma pessoa de uma superação inacreditável, incrível. E qual foi a relação dele com os povos indígenas? Porque houve aí um respeito muito Houve um grande. respeito. O que que acontece? Rondon, por parte de pai, era de origem portuguesa e espanhola. De mãe, indígena. Então ele tinha aquela coisa dentro do seu sangue. E ele começou a enfrentar, ter dificuldade com os índios. Tanto isso que ele chegou numa região do Mato Grosso, lá no noroeste do Mato Grosso, que chama hoje a cidade chama Juruena, tinha uns índios famosos, Nhambiquaras, nome até difícil. Eles eram conhecidos como os índios fantasmas. Por quê? Eles ficavam atrás das árvores, davam uma flechada e conseguia sem fazer barulho nenhum naquelas galhadas que ficavam. E eles deram uma flechada nessa, num dia deram uma no Rondon. Rondon estava lá tentando ver se falava com o cacique, eles deram uma flechada. Rondon, no seu paletó oficial do exército, ele colocou aqui uma faixa para segurar a arma dele de couro, a bandana de couro, e bateu nessa bandana a, a, a flechada. Foi tão forte que o Rondon caiu. Quando ele caiu, a equipe dele pegou as armas para atirar nos índios. Ele gritou: nada aconteceu comigo, atire só para cima. Então atirou para cima, afugentou os índios. 30 dias depois estava Rondon sentado com o cacique. O cacique deixou passar e seguiu as linhas telegráficas. E uma coisa interessante, 22 estações foram feitas nesses mais de 2.500 quilômetros de linhas telegráficas. A metade da mão de obra era índios. Rondon não foi ensinar para o índio tomar cachaça, foi ensinar um trabalho honesto àqueles que queriam. E então Rondon teve isso. Em 1910, quando Rondon funda então, que hoje nós chamamos a FUNAI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, e ele escreveu os estatutos, teve um grande encontro na Inglaterra com os povos indígenas. E o estatuto que Rondon criou naquela época para o Brasil foi o modelo. A história conta que 85% do que foi acertado naquele congresso foi todo baseado no caso brasileiro. Então, Rondon, ele foi uma pessoa que se dedicou aos índios. Ele falava que na marcha para o oeste, que ele ia essa marcha era do oeste, o que havia de mais precioso, isso é uma frase dele, eram os índios. Então ele deu valor para os índios, ele procurou a dar vida, a ensinar, a sua equipe ensinava os índios as tecnologias novas, onde ia passando. Então o compromisso que ele fazia de passar as linhas era ensinar. Então Rondon ensinou essas boas práticas aos índios brasileiros. Então Rondon foi aquela pessoa que ficou mundialmente conhecido pela uma frase que ele deixou, que morrer se preciso for, matar nunca. Era em relação aos índios.
Então, mas o que ele aprendeu isso lá com o seu professor Benjamin Constant, que era o primeiro item, que era sobre o amor, a amabilidade, Uhum. a ordem e, por final, vinha o progresso. Então ele é conhecido também como, o marechal humanista, Hum. que foram somente boas práticas que foram sendo ensinadas, né. Uhum. E ele tem uma ligação muito forte com a comunicação. Então começou aí já com essa expansão, né, de linhas de comunicação, mas isso chegou a ao que até a gente tem hoje, né, tivemos o aprimoramento de tudo, mas nós temos já tínhamos tudo meio que preparado, né, para isso. Exato, e numa época muito difícil, É. porque nós não tínhamos satélite, nós não tínhamos, internet, nada. Então era astronomia que ele foi inclusive professor, Uhum. que ele aprendeu ciências físicas e naturais, e ele foi com a sua equipe mapeando, descobrindo, as coordenadas cartográficas, então as nascentes do rio e foi montando os mapas. Uhum. Então todo esse trabalho na região do Centro-Oeste e amazônica foi Uhum. feita por Rondon e sua equipe, Uhum. né, não só ele, é lógico, ele tinha sua equipe. Então ele foi uma pessoa que fez as comunicações, então ele comunicou, fez o Rio de Janeiro, a capital, comunicar com Roraima. Hum. Não existia nada disso, através, das linhas telegráficas. Então ele ensinou a comunicar com os índios, Uhum. ensinou a comunicar com o próximo. Então ele foi aquela pessoa que, ensinou muitas coisas de comunicar, não Uhum. é somente as linhas telegráficas, a parte humana. Uhum. Então é uma pessoa, assim, que, valeu a pena escrever o livro sobre Rondon, sem dúvida nenhuma. Uhum. E até essa comunicação, ele fez com que o Brasil se ligasse, eu digo em relação aos estados, porque o Sudeste sempre foi algo mais forte ou ali, pujante economicamente, e trazer ali a Amazônia para perto, o Acre para perto. Isso foi o início, sem dúvida, porque as linhas telegráficas, eles abriam 30 metros. Hum. E depois elas viraram as estradas. Então, a equipe começou a ensinar as pessoas a plantar. Então foi o início de unir o Brasil, esse Brasil gigante, Uhum. não só a questão estratégica de dele estar isolado, a gente então linkar o Brasil com essa região, mas foi o início da marcha para o oeste, depois do desenvolvimento. Aí vieram as principais cidades colonizadoras, foram ocupando aqueles espaços. Então foi esse trabalho feito, né, liderado por Uhum. aquele menino que tinha tudo para dar errado. Uhum. Já naquele período tinha um certo receio com a questão da Amazônia, briga territorial, outros países de olho em toda a nossa riqueza? Existia, 19 no século XVII, foi o Brasil construiu um forte, chama Forte da Beira, nas margens do rio, Guaporé, para defender o Brasil contra, os espanhóis, que eles ocuparam quase toda a América do Sul, né, com exceção do Brasil. Então foi construído esse forte exatamente para defender. Esse forte foi abandonado, Hum. Rondon também foi a pessoa que resgatou esse forte, que que redescobriu, está Uhum. todo coberto já por vegetação, mas existia uma preocupação. E o que que o Rondon fez também, além de linhas telegráficas, zelar pelos índios, Uhum. essa parte científica dos famosos, que depois tornaram famosos, que encararam o sertão, pegaram malária, aí ele foi designado para fazer mapear o Brasil. Hum. Então aí que foi o trabalho difícil. E tinha que ser Rondon, uma pessoa que sabia interpelar
que mas sabia mostrar que o caminho era aquele correto. Uhum. Então ele é a pessoa que mais colocou marcos no Brasil, a região da parte amazônica, 100%, e depois ele foi designado para ir fazer até o Rio Grande do Sul, fazendo as nossas divisas. Então esse é um trabalho que pouca gente sabe, mas Rondon e sua equipe que colo que mapeou o Brasil. Uhum. Tanto isso que os livros citam que em torno de 500.000 quilômetros quadrados Uhum. foram acrescentados e sem nenhum derramamento de sangue, Rondon mostrando nas divisas com os países ao norte do Brasil, principalmente, né? E, e sem nenhum problema. Então, ele também mapeou o Brasil. Tanto isso que a famosa frase do Oiapoque ao Chuí é uma frase dele, que ele pegou desde lá onde está Roraima e foi até o Rio Grande do Sul, que está o Chuí. Uhum. Por causa disso, ele também acabou sendo, dando nome a algumas rodovias, alguns estados também? Eu vou Exato. refazer essa pergunta, tá, Marcelo? Tá. Por conta disso, ele acabou inspirando o nome de estados e rodovias? É verdade. Rondon, o estado de Rondônia é homenagem a Rondon. É o Uhum. único estado brasileiro que faz uma homenagem a uma pessoa. Temos mais 5 cidades, 2 no Paraná, que ele também passou pelo Paraná, Uhum. que é Marechal Cândido Rondon e só Rondon no Paraná. No Mato Grosso tem mais 2, Rondonópolis, onde que inclusive ele morou, e Rondolândia, que já é na região lá perto de Rondônia, Uhum. que é onde que passou também com as linhas telegráficas. E no Pará, por causa do projeto Rondon, que Aham. homenageou também a ele, embora que ele não chegou a participar, então foi feita a cidade Rondon do Pará. Então tem mais de 200 escolas no Brasil que tem o nome dele, 2 aeroportos, inclusive o de Cuiabá, o Internacional de Cuiabá também tem o nome, uma famosa rodovia que sai do Mato Grosso do Sul, vem até aqui perto de São Paulo, passando por Bauru, também tem o nome dele. Tem um meridiano, Hum. meridiano só 2 pessoas no mundo que tem, que foi prestado homenagem. Então o meridiano 52 oeste é Hum. homenagem a Rondon. E Rondon tinha uma frase interessante, ele não gostava de receber as condecorações em vida. Ele falava: "O que eu fiz, qualquer um podia Hum. fazer, basta querer". Todas as vezes que ele ia ser homenageado, Uhum. entre outros também, eu não sei se eu já posso emendar e falar pelas 3 vezes que ele foi indicado para prêmio Nobel. Uhum. Em 1925, vem ao Brasil Albert Einstein reunir com cientistas no Rio de Janeiro, capital do Uhum. Brasil, para mostrar sobre a teoria da relatividade. E Einstein viu um filme de Rondon, não conheceu Rondon, Rondon estava na mata, Uhum. mas assistiu um filme dele abrindo as linhas telegráficas e sem matar um índio sequer. Einstein era professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e via a matança de índio que foi nos Estados Unidos, inclusive com lema lá, índio bom é índio morto, e ele, lógico, ele não gostava disso. Aham. E ele escreveu de próprio punho, ele tinha essa mania de indicar pessoas onde ele ia passando. Tanto isso que 9 ganharam o prêmio Nobel de alguma coisa. E ele escreveu do Rondon, em 25. Ninguém ficou sabendo no Brasil. Ele mesmo mandou para a Noruega, onde que é a sede, mas em 1994 eles mandaram o acervo de Einstein para o Museu de Tel Aviv. Hum. E aí um pesquisador descobre essa carta de Einstein indicando Rondon, não ganhou. Rondon teve mais um outro fato interessante, ele já na reserva, ele já tinha tornado general 3 estrelas, foi o máximo que ele foi, é o general de divisão, Uhum. mas ele foi chamado pelo presidente da República, Getúlio Vargas, lá no Palácio KT. Getúlio falou: olha, tem uma confusão, uma treta muito grande entre a Colômbia e o Peru, Uhum. e
E os 15 países da América do Sul e Latina pediram para o Brasil intermediar. E nós temos você sabe conversar, você já fez esse tanto de coisa para o Brasil e sabe lidar com a diversidade. Uhum. E Rondon, mesmo não apoiando Getúlio Vargas em 1930, tanto isso que ele ficou, ele ficou fechado num quartel por 7 dias, ele aceitou o desafio. Lógico, contra a vontade da sua esposa. Sua esposa tinha uma raiva de Getúlio Vargas e ficou brava com Rondon, mas Rondon, aquela carta do pai dele para que ele pudesse ajudar a família Uhum. e ao Brasil, Rondon botou isso na cabeça. Então ele foi, passou lá 4 anos, pacificou, mapeou a região, que Uhum. hoje chama região, é o estado de Letícia, acertou, sem derramar sangue também, e volta ao Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, havia uma multidão na cidade do Rio, capital, esperando, e, e tinha presidente, embaixadores, ministros, e uma grande multidão, assim diz a história. Uhum. E estavam tocando o hino dos heróis da pátria. E quem que estava tocando ao piano? Villa-Lobos, que vinha a ser famoso. Então eu conto a história e mostro o selo também de Villa-Lobos. Uhum. Então, com isto, os 15 países indicaram Rondon depois também para Prêmio Nobel da Paz. Uhum. Novamente não ganhou. Isso já em 53. Aí chegou em 57 a maior entidade mundial que, vamos dizer, que concorria com o Prêmio Nobel, indicou Rondon para Prêmio Nobel, e aí foi em torno de 100 instituições internacionais e umas 40 do Brasil. Uhum. Então, a última entrevista do Rondon foi dada para uma jornalista da revista Manchete. E ela falando: olha, há uma comoção que o senhor vai ganhar o próximo prêmio Nobel. É. Novamente ele fala: o que eu fiz, qualquer um podia fazer, basta querer, porque ele entendia que aquilo era uma missão dele, não tinha que ganhar nada. Uhum. Mas em janeiro de 58, ia ser em abril que ia ser anunciado, então Rondon morre. Então, as 3 vezes que ele foi indicado. Então, foi uma pessoa que, quando ele foi indicado para ser marechal, ele não chega, o marechal é o general que vai à guerra. Então, ele volta com o título de marechal. Ele não foi à guerra nenhuma. E quem deu esse título para Rondon de marechal? O Congresso Brasileiro. É um título honorário. E com 100% de votos. Naquela época tinha esquerda, direita, centrão, já tinha todas essas coisas. Uhum. E deram esse título para ele. Por isso que ele tornou um marechal. O meu livro chama Rondon Marechal da Paz, porque ele não foi à guerra. Pelo contrário, ele, na geração dele, proclamação da República, a demarcação do Brasil, lá no norte, a pacificação que ele fez entre os povos do Peru e Colômbia, sempre foi sem derramamento de sangue. É lógico que se precisasse ele como um, um general, ele saberia, Sim. mas ele soube negociar, ele soube, Diplomata, né? era um diplomata, sem dúvida nenhuma. E tem também essa rodovia que liga também a região sudeste até o centro-oeste, né? Exato. Que tem o nome dele. É essa que passa ela vem do Mato Grosso do Sul, lá da divisa com São Paulo, e vem até aqui perto de São Paulo, passa por Bauru, várias cidades, né? Então essa foi uma das homenagens, porque ele também interligou o Mato Grosso do Sul, era um Mato Grosso só, e Uhum. aí quiseram homenagear também Rondon. Então, é uma pessoa que ele teve muitas homenagens. A gente lamenta hoje porque Rondon foi esquecido nos livros. Os livros nossos, mesmo ele sendo um dos heróis da pátria, e para Darcy Ribeiro, que foi ministro da Educação do Brasil, que escreveu um livro só sobre Rondon, Darcy Ribeiro sucedeu Rondon na FUNAI, e ele diz que Rondon poderia, sem dúvida nenhuma, ser o maior herói brasileiro de todos os tempos pelo volume de ações que ele fez. Uhum. Então, Rondon é essa pessoa que
que aquele menino, eu gosto de falar muito, que tinha tudo para dar errado. Uhum. E com o seu esforço, com éticas, com coisas corretas, tornou uma figura. E a gente espera que um dia possa voltar para os nossos livros de história. Eu mesmo perguntei para os meus netos: vocês estudaram Rondô? Momento nenhum, ninguém sabe mais quem são os nossos heróis brasileiros. Nós temos vários. Então a minha saga é, é fazer o nome de Rondon ser conhecido. Uhum. E até está fazendo isso, né? Levando para as escolas essa história, esse livro. Exato. Aí o que, que acontece? Quando veio o lançamento do livro, achamos que deveríamos procurar as escolas para incentivar as escolas a Uhum. fazer um concurso de redação com o tema Rondon. E eu prometi para essas escolas que eu daria meus livros para os melhores trabalhos, e os trabalhos literários, e eu daria também a palestra, nada cobrado. Uhum. E isso foi feito em 18 escolas, em 5 estados do Brasil. Uhum. E aí eu falei, depois, outro ano se faz com outro tema, porque redação é um caos no Brasil. Nós temos um índice muito grande, quando o ministro da Educação, Milton Ribeiro, falou para mim: Maurício, é um caos, o que você está fazendo vai ser muito bom para despertar para as escolas. Uhum. E então assim foi feito. E então as escolas fazem o concurso de redação com o tema um, no ano seguinte faz com outro nome. O índice PISA nosso mesmo, no mundo, nós estamos em 54º entre 65 países, sabe. Então, nós temos que corrigir alguma coisa. Então Uhum. esse trabalho nosso do livro Rondon Marechal da Paz acabou tornando um combo. O livro, as palestras e o concurso de redação, que a gente chama Projeto Escola. Foi Uhum. elaborado por pedagogas, né, que têm uma experiência muito grande. A gente tem no site Rondon, o Marechal da Uhum. Paz.com.br, tem toda a instrução como a escola pode fazer isso. E depois disso aí foi o estado de Mato Grosso aderiu, e um deputado colocou uma emenda parlamentar adquirindo o livro, quer dizer, uma deputada Uhum. adquirindo o livro a preço de atacado, e agora uma outra prefeitura, a prefeitura de Várzea Grande, também lá no Mato Grosso, onde que tem o aeroporto, que tem o nome Marechal Rondon, que é na Grande Cuiabá, também fez a mesma coisa, e agora o Estado de São Paulo, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através de uma emenda do deputado Lucas Bove, vai para 4.000 escolas, e incentivando as escolas a fazer esse concurso de redação, para ser uma prática e premiar os melhores trabalhos, porque a vida é uma competição. Então, nada melhor do que o aluno, ele já, desde cedo, ele entender também que tem uma competição. Isso é salutar em todos os aspectos. Sim. E também levar que nós temos os nossos heróis. É claro que todos os adolescentes hoje, jovens, conhecem muito os heróis da ficção, É, né? Então, dos filmes, dos quadrinhos, mas nós temos um herói verdadeiro, não só um, né? Alguns heróis aqui. E os heróis, eles sempre inspiram. Também é sua vontade que outras pessoas conheçam essa história para até mudarem. Porque várias vezes você falou, o menino que tinha tudo para dar errado e deu certo. Muitos meninos a gente tem, muitos talvez Rondons aqui no Brasil, tem tudo para dar errado, mas que pode dar certo. pode dar certo, sem dúvida. Nas minhas palestras, que é em torno de 40 a 45 minutos, já foram 35 nesses 2 anos do lançamento, desde a primeira edição, agora está na terceira, e eu falo disto para os alunos. Uhum. Eu ensino também o verbo rondonear, que é fazer coisas éticas, coisas corretas. Eu falo para os meninos, o que eu fiz qualquer um podia fazer, basta querer. Uhum. Mostrando que Rondon estudou muito. Ele estudou, aprendeu os valores de vida correta, tanto isso que no Brasil, naquela época,
foi a pessoa que mais movimentou recursos, abrindo as linhas telegráficas. Uhum. E Rondon saiu com as mãos limpas. Nunca teve nenhuma acusação por nenhum desvio de recursos. Então, um exemplo também nessa área de Uhum. saber usar. Então, eu falo para os meninos: é possível você. A sexta-feira passada, eu palestrei para os alunos do primeiro ano de Agulhas Negras, 440 alunos, e eu falei para eles: é possível você tornar o cara igual Rondon tornou. Eu falei, o cara é um linguajar mais de Aham. escola, né? E então isso é possível. Basta querer, basta estudar bastante. Basta, nós estamos num lugar aqui, numa biblioteca linda, Uhum. talvez a mais linda do Brasil. Mas se eu olhar para baixo agora, pouquíssimo aluno estudando. Estou vendo aqui, ó, Uhum. sabe? Nós temos uma deficiência de leitura. Sim. Aonde que nós temos que começar isso? É lá embaixo, Uhum. nos primeiros anos, incentivando os meninos a ler e não ficar só na internet, porque a internet vicia. Tem que ter a internet, claro, Uhum. mas não é para ficar ali o dia inteiro. Nos preocupa muito agora a inteligência artificial, Sim. as escolas vão ter que conviver. Uhum. É uma realidade. Igual foi a realidade lá de Rondon com as linhas telegráficas, que, ó, um fio, uma comunicação passar pelo fio, aquela época era maravilha do mundo. Hoje nós temos inteligência artificial chegando. Agora, Sim. nós temos que ensinar esse básico, as pessoas voltarem para os livros, ler, ter cultura. Uhum. Livro no Brasil, nós temos um índice baixíssimo de leitura. Sim. Então nós temos que mudar. E quem que vai mudar? São as nossas escolas. Uhum. Então, onde nós temos passado, nós temos conversado com diretores, professores, incentivado a fazer o concurso de redação, para dar prêmios, Uhum. meritocracia. Depois, na vida é uma competição. Quem que hoje, você, eu, o Léo que está aqui nos filmando, mais o outro câmera aqui, tem um Marcelo. punhado, é uma competição, não tem como da gente ficar fora. Sim, sim. Eh, Esse livro, a gente pode falar também que tem uma linguagem mais próxima ali para alcançar as crianças, os adolescentes, acho que principalmente, né? A gente tem livros de histórias e às vezes acaba sendo um pouco pesado para eles, ou um entendimento, mas a forma da escrita. Pensou nisso? Eu Isso foi pensei nisso, Uhum. exatamente nisso. Ó. Foi excelente essa pergunta sua, porque nós fizemos duas formas. Tem um linguajar leve, Uhum. acessível aos adolescentes, tanto isso que meus netos já leram, e ele tem um fato interessante, porque eu vou contando a história, e ilustrando com selos postais, Uhum. facilitando a memorização e até a leitura. Então, de um lado, eu conto a história, e Uhum. de um lado tem a história, de outro lado os selos. Aham. Então é um livro que fica fácil de memorizar. Por exemplo, a história de Einstein. Tem o selo de Einstein aqui. Eu vou contar agora, se você me permitir, a Claro, história à de uma vontade. famosa expedição Uhum. de Rondon com o presidente norte-americano, Theodore Roosevelt. Roosevelt tinha sido presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909, 2 mandatos. Roosevelt terminou sua gestão. Ele fez coisas importantes, ele que terminou o Canal do Panamá e levou os Estados Unidos para uma época muito boa economicamente. Uhum. E ele gostava, ele que era coronel da reserva americana, foi à África conhecer a parte difícil da África. Hum. Ficou lá 6 meses, voltou, e aí ele era muito amigo de um padre, que era da equipe dele. O padre tinha vindo ao Brasil. Aí falou do Brasil: olha, o Brasil é um lugar também para você ir. E novamente, quem que ele mantém contato? Uhum. E aí, aquele menino que tinha tudo para dar errado, o governo falou: nós temos o Rondon, que é o cara que entende de mata. Uhum.
E a expedição, então cria a expedição que ficou famosa como Roosevelt-Rondon, quase 6 meses, pela floresta amazônica. Rondon falou: olha, tem um rio amazônico lá no norte do Mato Grosso que nós não sabemos ainda se ele corre para a bacia amazônica ou bacia do Prata, né? Ele não sabia a nascente dele. E é um lugar bacana. Convenceu o presidente americano, ele topou, e aí começaram a expedição no final de 2013. Mas o rio da dúvida, depois veio, hoje ele chama Rio Roosevelt, descobri que corre a bacia amazônica, corre para o norte. Uhum. Ele era um rio com muita cachoeiras, corredeiras, e ali os barcos foram se perdendo, e quando recuperaram um barco com um presidente, a lata do barco rasgou a sua perna e entrou uma bactéria. Nossa. O presidente começou a ficar mal, ninguém conseguia curar, ele tinha um médico na sua equipe, e aí chegou um momento, ele já havia perdido 30 quilos, uma febre que não parava, ele tinha ido à África, Aham. ele conheceu a história de David Livingstone, que foi um médico inglês que foi para a África, morreu lá, os africanos enterraram, aí a coroa inglesa mandou buscar, eles arrancaram o coração de David Livingstone, falou: o coração vocês não levam não. Enterraram o coração e levaram o corpo, que está lá na abadia de Westminster, enterrado. Aí ele sabia dessa história, chamou a sua equipe, na sua equipe tinha o filho dele também, falou: olha, eu não tenho mais jeito, estou mal, febre não corta, já perdi 30 quilos, ele era um homem de 1,90 m, e eu quero morrer aqui. É o gosto que vocês vão fazer, é ir embora, eu quero ficar aqui. Convenceu o filho, convenceu a equipe dele de ficar lá no meio do mato. Aí mandaram chamar Rondon, com seu 1,65 m. Chamou Rondon também, na época ele também era coronel, a história é fantástica. Aí, a hora que chamaram Rondon, o presidente vai e fala para o Rondon, conta a história, repete tudo isso. E Rondon, aí lógico, já é uma dedução minha, falou: eu deixar esse homem morrer aqui, eu vou entrar para a história que deixou o presidente Sarney morrer. Rondon falou para ele: coronel, chamou ele de coronel, o senhor não vai ficar aqui. A partir de agora, é o médico nosso brasileiro e minha equipe é que vai tratar do senhor. E nós vamos carregar o senhor por 30 dias. Aí eu dei uma palestra para os alunos de medicina lá em Curitiba, eu falei: vocês imaginam o que foi de raizada, chá de todo tipo. Exatamente. 30 dias depois esse homem estava curado. Eles conseguiram terminar a expedição em Manaus. O presidente volta para os Estados Unidos. Para quem for no Museu de História Natural de Nova York, essa expedição está toda lá. O único brasileiro que está lá para todo lado é Rondon. Aquele menino que tinha tudo para dar errado. Olha só. E aí o que aconteceu? O presidente norte-americano, ele falou uma frase que eu preciso talvez mostrar para vocês. Primeiro, ele falou que existia duas coisas excepcionais. Na América Central, o Canal do Panamá, que é lógico que ele terminou, né, na época com importância, e ao sul, Rondon. Mas ele disse mais, que Rondon, como homem, tem todas as virtudes de um sacerdote. É um puritano de uma perfeição inimaginável na época moderna, naquela época lá. E como profissional, é tamanho cientista, tão grande é seu conjunto de conhecimentos, que poderia ser considerado como um sábio. Palavras do presidente americano sobre aquele menino que tinha tudo para dar errado. Então ficou encantado, porque aquele menino que estudou, foi um bom aluno, criado pelo tio lá em Cuiabá. Não foi fazer bagunça, sabia que ele tinha uma carta do pai dele para ele ser uma pessoa especial, e ele foi essa pessoa especial. Então o presidente americano ficou encantado. E aqui no livro tem vários depoimentos de vários outros famosos da época, Carlos Drummond de Andrade,
Manuel Bandeira, todo mundo mostrando o que Rondon fez. Uhum. Então, eu entendo que essa saga de Rondon precisa de continuar. Para nós brasileiros, não ter aquele que falam que é complexo de vira-lata, que parece que bom é o dos outros países. Nós temos muita gente. Rondon é um deles, tem tantos outros. Uhum. Então, nosso país, nós precisamos disso para o nosso país, de valorizar os nossos heróis, entender que nós somos capazes, né? Entender que nós sim podemos. Não só Pelé, que foi e vários jogadores, o Santos Dumont, que descobriu, além do avião, várias outras coisas, e tantos outros na área de saúde. Eu falei de Adolfo Lutz Uhum. e tantos outros. Mas nós brasileiros, nós temos que ter orgulho desse país nosso. E nós somos capazes sim. Ninguém tem nada como melhor do que nós. Agora, nós precisamos de estudar, de Uhum. estudar, de estudar, de estudar. E o senhor também vem dessa linha de estudar, 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 tanto que já administrou uma das grandes universidades de São Paulo, fora, né, todas as outras coisas que fez, inclusive como professor, mestre, enfim. Fala um pouquinho dessa virada também de alguém que é da academia, do ensino, da pesquisa, parar e falar: "Não, agora está na hora de escrever um livro". Tudo bem que esse demorou 7 anos, É verdade. muita pesquisa, então também vai a parte ali do professor, do pesquisador, mas fala um pouquinho dessa transição. É uma pergunta excelente. Eh, Quando eu entendi que eu poderia também ajudar bastante, eu falei: "Nós temos que ajudar na prática", porque eu toda a vida gostei da prática. Uhum, Tanto isso que também sou empresário. E aí, quando eu fui convidado para assumir a presidência do Mackenzie, nós fomos direto para as escolas. As escolas não era tanto valorizada igual aqui a academia onde nós estamos. uhum, A academia, a Universidade Mackenzie tinha um nome muito forte, mas nós sabíamos que era lá que nós precisávamos de começar uma nova geração. Então eu incentivei muito, criei concurso, meritocracia, para termos mais alunos, então o diretor, coordenador, todo mundo ganhava se conseguisse atingir aquela meta, o prêmio. aham, Então vários foram para partes do mundo e com isso nós também, além de colocar muitos alunos, numa época difícil, que foi a época de 2013, 14, 15, 16, o Brasil estava numa situação econômica com PIB negativo, nós fomos trabalhar o nome do Mackenzie, que uhum, era um nome, é um nome forte, é um nome de respeito. sim. E então colocamos, enchemos as carteiras todas do colégio. Que eu visitava, chegava numa sala, tinha 50%. Então enchemos e fomos fazer mais salas, melhorar a qualificação. O Mackenzie tem um sistema Mackenzie de ensino, Uhum, que é de alto grau de ensino com valores. hum, Então, o sistema do Mackenzie, pai é pai, mãe é mãe. E é uma questão até hoje que é muito debatida. Então, o Mackenzie é uma instituição que ensina valores. Tanto isso que nós não temos vaga há algum tempo para nossas escolas, porque há uma procura muito grande, a não ser os alunos que formam, você vai repondo, sim. mas novas vagas é difícil. Tanto isso que nós temos um planejamento estratégico de nos próximos anos construir 50 escolas no Brasil. Escolas. Então nós entendemos que nós precisamos não deixar a nossa universidade, que é a joia da coroa, mas nós precisamos de investir no interior do Brasil com escolas de alta qualidade. Desde quando começou o Mackenzie? O Mackenzie começou em 1870. São Paulo tinha só 30.000 alunos. Ó, é uma história fantástica. Uhum, E nós fomos a primeira escola, onde nós estamos agora, tem um prédio aqui ao lado, que é o prédio 1. Quem uhum, veio nele em 1800
e 87. Dom Pedro II. Só para Dom- quem está em casa entender, a gente está na unidade, no campus Nós estamos no campus da da Consolação, em São Consolação, Paulo, parte dentro central. da biblioteca mais famosa, talvez, do Brasil, linda. E aqui tem um prédio ao lado. Dom Uhum. Pedro quis conhecer a escola. Olha Na época não chamava Mackenzie, a escola americana. Uhum. E ele veio aqui. Ele ficou encantado que nós fomos a primeira escola que aceitamos filhos de escravos. E ele tomou o maior susto, que ele viu duas filhas de escravos da dona Maria Antônia, que é até o nome da rua aqui ao lado. Ele deu um brado. Nós não tínhamos palmatória desde aquela época, Uhum. nem ensinar as coisas via decoreba, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. Nós fazíamos o aluno pensar. Uhum. Então, através do Mackenzie, que depois veio tornar o nome Mackenzie, nós trouxemos para o Brasil e para São Paulo muitas coisas que hoje aqui tornou o lugar mais famoso do Brasil, também tem a história do Mackenzie. Eu tive a honra de presidir essa instituição, Uhum. como também tenho a honra de ser conselheiro dela. E como conselheiro, nós fazemos um papel como fosse o proprietário, conselho de administração. Também tenho a honra de ser conselheiro de uma outra universidade, colégio, lá em Goiás, onde eu também estudei. Uhum. E quando eu voltei para ser conselheiro lá, eu tinha sido aluno meu, bolsista, falei, agora eu vim aqui para pagar, não remunerado, como Uhum. conselheiro, vim para pagar minha dívida, maior alegria minha. Também sou conselheiro de uma outra escola, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, terra de Rondon. Uhum. Então isso para mim é uma honra poder agora ajudar essas instituições, passando um pouco da experiência de vida prática, da parte da academia, para que nós possamos construir escolas onde que a nossa pesquisa ela possa ser uma pesquisa aplicada e não só uma pesquisa científica. O Brasil, infelizmente, em torno de 95% da nossa pesquisa não é utilizada. Singapura, que é um país novinho, não tem 60 anos, eu estive lá fazendo um convênio com o grafeno do Mackenzie e fiquei encantado. 99% da pesquisa lá tem que ser aplicada. País novo, país tem o maior fundo soberano do mundo. A Coreia do Sul, idem. Uhum. Então, o Brasil, nós precisamos de virar essa chave. Nós precisamos que a nossa pesquisa não é só para concluir um curso. Nós precisamos que os nossos professores possam orientar os alunos a fazer pesquisa aplicada, que venda depois, Uhum. que tenhamos patentes e possamos vender. Infelizmente, o Brasil, com esse tamanho, essa história, nós não temos nenhum prêmio Nobel de área nenhuma. Eu tenho 15 anos que eu falo, desde quando eu entrei aqui no Mackenzie, nós precisamos de ter, quem sabe, o Mackenzie ou as nossas famosas universidades. Então, nós temos que virar a chave de muita coisa. Uhum. E até o senhor serve de inspiração para outras pessoas que aqui no ambiente acadêmico, ambiente de pesquisa, também confeccionar ali os seus próprios livros, elaborar, escrever, né, trazer aquilo que está dentro de si também para fora, para que outras pessoas tenham acesso? É verdade, isso é uma coisa sublime, Uhum. a gente poder construir um livro, terminar o livro. Por isso que falam que é como fosse um filho. Então a gente fica até com ciúme, sabe? Mas nos deixa emocionado. Uhum. Eu sou muito feliz disso. Esse livro ele alcançou vários prêmios, inclusive internacionais, no Canadá e na Alemanha. É uma alegria. É um livro que eu dediquei ao meu sogro, que foi aquela pessoa que me ensinou a conhecer, entender, a amar Rondon, né, Uhum. através da família da minha esposa, que tem um acervo grande do Rondon. Segunda-feira eu recebi uma condecoração pela Assembleia Legislativa de São Paulo, através do deputado Lucas Bove. Também foi por causa do livro. Hum. Então, ganhou a maior condecoração da Assembleia Legislativa. Isso para mim foi lógico em decorrência do livro, da gente poder ensinar
boas práticas, valores que estão intrínsecos dentro do livro, Uhum. e o deputado, que é um visionário também da educação, de valores, também maquinzista, né? Uhum. Então ele fez. Então eu recebo pelo livro, aquela condecoração quando eu recebi, pelo livro e também pelo todo Mackenzie. Uhum. Porque o meu livro pela editora Mackenzie. A Uhum. minha história de 18 anos com o Mackenzie é muito forte. Então, para mim também é um orgulho fazer parte dessa instituição. Uhum. E uma pergunta que eu sempre faço no finalzinho é: já tem planos para outro livro? Está escrevendo ou ainda está só na Estou cabeça? escrevendo. Já? Conta um pouquinho pra gente. Dá para dar um spoiler? Então vou dar um spoiler. Eu espero lançar no final do ano que vem. Uhum. É um livro também que eu ilustro com selos postais de histórias bíblicas. Você imagina, Moisés, quando foi atravessar o Mar Vermelho, caso conhecido, eu vou contar essa história e vou mostrar o selo postal que é lá de Israel. Então eu fiquei 4 anos comprando selos do mundo inteiro de histórias bíblicas. Então eu vou contar as histórias bíblicas, essa travessia do Mar Vermelho, a história de Sansão, a história de Jonas no grande peixe, quando ele ficou 3 dias no grande peixe. Então eu tenho cada selo fantástico. Então nós vamos contar as histórias bíblicas através dos selos postais. Uhum. Já estamos trabalhando forte nisso aí. E uma coisa melhor, eu vou ter também esse livro a 6 mãos. Meus 2 filhos, Maurício e Flaviane, estão me ajudando também. Então eu vou ter um livro que vão ser 6 mãos que estão escrevendo. Então esse é o próximo livro, se Deus assim permitir. Bacana, além de um livro familiar também, né? É Escrito verdade. com coração. Agora, e de onde vem também esse amor por selo, né? Porque já tem nesse, o próximo também vai contar por meio de E o selo. anterior também, o que foi lançado em 2012 também, Aham. ilustrado com selos. Hum. Eh, eu ganhei meu primeiro selo, eu morava numa cidade no interior de Goiás, e o filho de um missionário norte-americano, quando o homem pisou a lua, eles receberam uma carta dos Estados Unidos, essa família de missionários, Hum. e veio forrado de selos do primeiro homem a pisar na lua, selo americano. E aí ele colocou na água morna, tirou da carta para não estragar e me deu. Então meu primeiro selo foi esse. Era adolescente e aí nasceu essa paixão por selos postais. Além Uhum. dos livros, eu uso selos para contar a história de alguma pessoa. Uhum. Sabe, o Oscar Schmidt. Uhum. Oscar Schmidt estudou no Mackenzie, jogou no amador do Mackenzie como aluno e jogou depois quando o Mackenzie teve um time profissional. E o Mackenzie, quando completou 150 anos, me pediram para contar a história dele em selos postais. Aí eu li a história dele, a biografia Hum. do Oscar Schmidt, nosso melhor jogador da história de basquete, e, e montei toda em selos postais. Quantas laranjas e bananas ele comia, e colocava os selos, uma coisa maluca o que ele comia, time que ele torce, os times que ele jogou, Uhum. os hobbies dele. Então eu vou montando a história dele, tive o apoio da filha dele, que me deu toda orientação de que ele também gostava, e Aham. através da biografia. E aí nos 150 anos, o presidente do Mackenzie, juntamente comigo, nós entregamos em tamanho A3 a história dele. Ele, que é também colecionador de selos, aí aquele gigante de 2,4 m caiu numa lágrima. Não é possível que vocês fizeram isso. Então eu Uhum. conto história sobre a educação do Brasil. Eu estive agora na Itália, levei para os alunos, eu contei a história da FEB, que é a Uhum. Força Expedicionária Brasileira. Eu estive agora numa missão onde que completou 79 anos que o Brasil venceu na Segunda Guerra os alemães e resgatou uma área grande da Itália para o povo italiano.
Então, lá na cidade de Montese, tem uma escola que canta todo ano, dia 25 de abril, a canção do expedicionário em português. E eles cantaram e ganharam, cada um ganhou também um painel, que eu chamo de painel, eu contando a história. Lógico, eu levei traduzido para o italiano. Uhum. Então, eu me divirto também. Eu não faço isso para vender, eu faço para doar. Então, eu Uhum. já fiz 31 painéis contando história de algum tema, dos mais variados, para amigos também, ao invés de dar uma camisa no aniversário, sei lá, qualquer coisa. Aham. Muitas vezes eu conto a história dele, converso com a esposa e faço o efeito surpresa. Ah, que No lindo. dia de hoje, há um ano atrás, um conselheiro do Mackenzie chamado Adilson Vieira. Era aniversário dele, hoje é também. Aham. E aí ele é um conselheiro já veterano nosso aqui, e eu homenageei ele com a história dele. A Uhum. esposa dele foi a cúmplice, me contou, Tudo. e aí eu contei, torcedor do Botafogo, coloquei o selo do Botafogo, ele gosta, a sobremesa dele é pudim, tem selos de pudim, o pudim nosso brasileiro. Aham. E fui contando os cursos, ele fez 4 cursos superiores, botei um selo de cada curso. Então, foi desse presente. Então, Lindo. isso aí é um hobby que eu tenho Aham. e eu sou muito feliz por fazer isso. Que bom. Então, para a gente terminar, onde as pessoas podem encontrar esse livro e também a ideia é expandir pelas escolas, né? Pelas escolas. O livro pode ser adquirido de 2 formas, ou nas nossas grandes livrarias do Brasil, Uhum. e também direto no site rondommarechaldapaz.com.br. Repetindo, Rondon Marechal da Paz, fácil.com.br. Então tem um QR Code lá, a pessoa pode ir lá e fazer a aquisição, que é mandado direitinho, mas tem muitas livrarias nos shoppings aí no Brasil. Eu não vou falar o nome aqui, Uhum. porque posso esquecer alguma outra, são 5, que também estão comercializando. E mais um outro detalhe: 100% da receita deste livro vai para uma ONG, que é uma ação missionária que a nossa família dirige em 9 países, sendo 2 da Ásia e 7 da África, mais o Amazonas e o Pará. Uhum. Então, esse recurso é totalmente destinado ao Instituto Etnos, para que ele possa ser bênção para essas pessoas nativas. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado vocês, viu? Foi uma alegria muito grande. Muito obrigado. Obrigada.